Sou Joe agora, vamos lá. Boa noite, pessoal, boa noite, eu tô de volta. Eu nem sei que horas começa a última aula, esse não é meu horário, hoje a gente fez uma reorganização, tá, de cronograma aí, mas vamos embora, tudo bem? Então, mais uma vez aí, uma boa noite, quero pedir desculpas por 2 semanas atrás eu não estar presente, eu me dei umas férias aí por conta do feriado de julho, né, que é o feriado escolar, e eu acabei me ausentando por uma semana, outra terça-feira era feriado, acabou engatilhando aí esse meu descanso merecido. Vambora? Vambora, galera. Eu não tenho certeza aqui se eu tô liberado para poder compartilhar, mas é o que eu vou tentar fazer agora, tá? Deixa eu ver. Sim. Estou habilitado. Ah, mano. Pô, peraí. Fiz besteirinha. Agora vai. Agora vai. Bom, vamos lá? Pessoal, estou compartilhando o nosso último minuto da última aula, tá? Queria retomar com vocês aí, pelo menos a gente rever o que a gente estava fazendo no curso. A gente estava no bloco 2 de História Geral, tá? Esse bloco 2 é um bloco com uma incidência menor no Enem, certo? É um bloco sobre as civilizações antigas. E eu trouxe aqui algumas questões, são 3 na história recente do Enem, é muito pouco, mas a gente estava brincando com essas questões. Vamos até retomando um pouco o conteúdo da última aula com base na questão que está na tua lousa virtual aí, beleza? Me avisa aí, pelo amor de Deus, se não estiver compartilhando nada. Aí eu estou compartilhando com vocês Enem 2021, tá? Um exercício de nível, eu acho assim, difícil pelo uso das palavras, tá? Fácil para entender, mas difícil no uso das palavras. Bora! Não se esqueçam, na semana passada, retrasada, nós falamos sobre as civilizações antigas clássicas e eu trouxe para vocês o aparato jurídico da Mesopotâmia com as leis do Código de Hammurabi, eu trouxe a sociedade estamental, o modelo teocrático de governo, né? Então retomem lá, por favor, né? Fixação em rios, sociedades hidráulicas, por favor, pega isso, hein? São pensamentos chave, são ideias, digamos, generalizantes, assim, elas abraçam tudo que você precisa saber para se dar bem na questão. Vamos lá. Na Mesopotâmia, padrão de questão, imagino eu, e assim eu espero, que vocês já estão se ligando no padrão de exercício do Enem, que vocês estão ganhando estilo de prova, tá? Abre aspas para um brother falar, faça X no que o brother disse. Padrão, certo? Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estado. Outro conceito muito importante que a gente falou na aula passada. Lembra que cidades-estados eram cidades que tinham autonomia para fazer o seu próprio governo, típico da Suméria. Lembrem que a Mesopotâmia é uma região, tá? E no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. Pá. No Egito dos faraós, o cara já tá trabalhando a antiguidade inteira, né, velho? Os frutos em questão concentravam-se quase somente na corte real e secundariamente nos centros regionais de poder. O que eu estou dizendo para você é basicamente que a Mesopotâmia, no momento que a Suméria governou, o poder era descentralizado, né? Você tinha governos espalhados por cidades com monarquias teocráticas, enquanto a monarquia teocrática do Egito era central, né? Era a corte real, faraó, né? Ela era centrada no poder supremo do faraó. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Muito legal. O que ele está querendo dizer é que por o Egito ter, inclusive a palavra faraó significa casa grande. A tradução da palavra faraó significa que o Egito inteiro é o faraó. O faraó é o Egito. Se você for na mitologia egípcia, o Egito é o faraó, velho. Você tem noção disso? Ou seja, se você pisa no Egito, você está pisando no faraó. Se você atravessa a rua do Egito, se você encosta em algo do Egito, você encosta em algo que pertence ao faraó.
É isso que ele quer dizer, né? O Egito, todo o processo econômico é de controle do Estado. É um aparato do governo, do faraó. A Mesopotâmia tinha um pouco mais de movimento, né? Um pouco mais de comércio intenso perante o fato de se concentrar em cidades-estado. Vamos lá? Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado em qual alternativa? Diga para mim qual é a característica sociopolítica que está indicada que representa o Egito. Você precisa procurar uma alternativa que seja um sinônimo de algum aparato autoritário, centralizador, administrativo, público, estatal. Pedro pode perguntar antes de vocês podem começar a ler aí. Na verdade, não ia perguntar, já ia começando falando o que eu acho. Pode ser. Fale, diga. Eu acredito que seja. É que eu lembro que o Egito tinha fundamento de governança teocrático. Isso. Se enquadra. Eu pensei que seria aí, mas daí veio esse esgotamento do fundamento teocrático. Boa, boa, boa. Já não pode ser aí. Porque não teve esgotamento. Sim. A E é a perigosa. É óbvio que a alternativa é aquela que vai te gerar confusão, porque você vai direto no fundamento teocrático. Só que o cara tá falando que aquilo está se esgotando. Muito pelo contrário. O aparato teocrático, ele cresce. Né? Ele é total, ele é interventor, ele não se esgota. Então a alternativa aí está errada. Atrofiamento de casta militar. X. Instituição de assembleias locais. Pô, meu, assembleias são reuniões políticas locais. Então você quer dizer que vão ter reuniões políticas nos espaços públicos? Isso é um modelo de uma democracia de cunho ateniense, né? Não tem nada a ver com um aparato estatal forte. Eleição de conselhos provinciais seria por estados, né? Cada província tinha um conselho que a governasse. É óbvio que é o fortalecimento da burocracia. O conceito de burocracia, ele é um conceito bem complexo. Eu gosto muito do conceito de um sociólogo chamado Max Weber, que seria o conceito, digamos, mais completo que a gente tem de burocracia. Max Weber, esse cara eu coloquei no chat. O conceito de burocracia, basicamente, do Weber, é aquilo que faz o sistema público funcionar. Funcionamento. Burocracia significa o funcionamento, né, do sistema público. Fortalecimento do aparato público, portanto, seria um sistema público fortalecido. Não tem como não ser alternativa D. Tá certo. Pode perguntar. Tudo bem? Então, no caso, é que você disse que é um exemplo, porque como você disse que tem várias formas de entender burocracia, daí você deu um exemplo aí. Esse exemplo que você deu pode ser aplicado no Egito, então? Sim. De todos os conceitos de burocracia que você for procurar, nenhum vai negar o que eu te falei, tá? Não significa que há visões de burocracia que são antagônicas e que um conceito negará o outro, tá? Tem conceitos mais bonitinhos, conceitos menos, todos vão direcionar ao aparato de funcionamento público, tá? Então fica tranquilo que quanto a isso você não vai precisar, né, ter muito problema, assim, ficar muito em dúvida. Vamos lá? Próxima questão, uma questão da Universidade Federal Rio Grande do Sul, 2016. Eu gosto dessa questão, ela não é do Enem, tá? Mas é uma questão que ela tem um pouco a estrutura do Enem, digamos, quebra de padrão. Eu fico preocupado porque eu trago aqui para vocês muita questão que tem a cara do Enem, até porque é do Enem, né? Mas eu fico às vezes um pouco preocupado com questões que fogem um pouco do Enem, mas às vezes caem, e são aquelas questões que quebram você. São as questões que não têm ajuda. São aquelas questões que ninguém vai abrir aspas para ninguém, e o cara vai virar para você e te perguntar sobre isso, faça X. Cai esse tipo de questão no Enem, professor? Muito pouco, mas quando cai, levanta poeira, tá? Então eu trouxe aqui uma questão meio que quebra um pouco o padrão, mas que é bom você se ligar. Essa é uma questão extremamente conceitual. O cara vira para você e pergunta sobre a organização política do Egito, faça X.
Uma questão direta. Essas questões, elas estão meio que extintas no nível Enem de ser. Elas estão sumindo. E a tendência é que elas não existam mais. Porém, são questões que aparecem. Elas estão sumindo. Não diz que sumiu. E quando elas vêm, elas são causadoras de pânico porque elas são conceituais. Porque você não tem clima, você não pode fazer uma interpretação de texto. Você tem que saber como funciona a organização política do Egito. Alternativa A. O faraó ocupa o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era laico. Portanto, estou dizendo que o governo era um governo não misturado, que não construía conceitos religiosos, né? Fora. Conceito de laicismo muito importante para a prova, muito bem. Tá fora, né? O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu governo era compartilhado por sacerdotes e nobres. Eu acho essa alternativa a mais preocupante, ela é a mais confusa. Porque no topo da hierarquia social do Egito, você tinha sacerdotes, você tinha a nobreza egípcia com os escribas, os medjais, que eram o exército egípcio. Só que esses caras não compartilham poder, cara. Poder político. Esses caras compartilham poder de status, de influência, poder econômico. A pergunta é política, né? Muito louco. Pessoal, se a pergunta é sobre a organização social do Egito, a alternativa D está certa. A pergunta é política. Prestem atenção. Por isso que é legal essa alternativa B. A pergunta é política. Se a pergunta é social, você vai na B. C. Os escribas, para de ler. D. O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era teocrático. Pau. Pau na máquina é a alternativa D, não tem treta nenhuma, muito bem. Alternativa E, os escribas, para de ler. Tudo bem? Bora para a última questão. Questão 5. Ele era literalmente o topo da pirâmide. Sociedade piramidal, né? Vamos lá. Uma última questão que eu trouxe aqui para vocês, que também não é do Enem. Acho que essa questão também tem a ver muito com o Enem, até porque ela traz, mais uma vez, essa ideia do... questão conceitual. Na África, durante a Antiguidade, entre o ano 3000 e 322, ó, quando o cara te solta África 3000 a.C., é Egito. É Egito. Beleza? É Egito, né? Ele não fala Egito. Escondeu o jogo. Desenvolveu-se o primeiro império unificado por Menés, faraó egípcio, historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade ainda desperta a atenção de arqueólogos, né? Sobre este império, o Egito. Passa X. Legou à humanidade códigos e compilações de leis. E a Mesopotâmia, e não é na África, é na Iraque, né? Na Ásia. Fora. Desenvolveu a escrita alfabética, não hieroglífica, ou hieroglifos, né? Escrita alfabética é fenícia, né? Fora. Retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível. Não vou opinar. Não. D. Sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela via paterna. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. A alternativa D é um perigo. Porque você traz um rei com caráter divino transmitido pela paternidade. Portanto, o que a gente pode chamar de uma hereditariedade do homem no Egito. Como o faraó do Egito ele é a reencarnação de um deus, para o Egito o deus pode se reencarnar aonde for. O corpo seria um avatar, né? Ele seria um invólucro aonde você absorveria a divindade. Isso é muito louco. Não era necessidade no Egito que a paternidade, ou seja, o patriarcalismo, o homem fosse o senhor, né? Não havia. Você teve Cleópatra, a primeira grande faraó mulher da história, a Rata Azul, né? Mas só lembrar um pouco da Cleópatra, ali da dinastia da Cleópatra, você já supõe um pouco essa ideia. Eu trouxe essa questão justamente para a gente fazer mais revisão de conteúdo mesmo. A alternativa E, sociedade hidráulica, né? Dependia das cheias do Nilo para a prática da agricultura. Tudo bem, tranquilo, conteúdo fácil. Já vou te avisar, isso aqui não parece Enem, tá? Parece a quebra do Enem, uma fora de padrão de Enem, tá? É mais para a gente treinar, rever o conteúdo, como eu trouxe uma aula 2 semanas, né? De limbo aí, de buraco. Legal rever alguma coisinha aí. Pessoal, sobre a civilização oriental, tudo bem? Eu vou soltar para vocês durante a semana os slides do bloco 2. Sempre que eu terminar um bloco, eu libero slides e listinha de exercício, entre 7 e 10 exercícios para vocês treinarem. Tudo bem?
Até sexta-feira aí eu tô liberando para vocês no Drive o bloco 2 em slide e o bloco 2 em lista de exercício. E a gente já vai começar em um furacão, em uma intensidade poderosa, o bloco 3. Tudo bem? Já vou cortar aqui, ó, vou parar a partilha na hora. Já tô preparando aqui já o próximo bloco. Fica o bloco 3. É do Oriente? O bloco 3 é a Idade Média, velho. Ah, da hora. É a Idade Média. É. Da hora. Eita, consegui fechar. Nossa, eu tô numa batalha aqui. Cara, Assim, da hora mais ou menos. Pode falar. Desculpa te interromper, professor. Não, que é legal, mas é da hora mais ou menos porque teve coisa pesada que eu lembro dessa época. Coisa muito pesada. Tem. Assim, Bom, como historiador, e eu vou te falar que isso já fica até como conteúdo da aula, a Idade Média, ela não é, digamos, né, os diamantes dos olhos dos historiadores. Imagina o seguinte, que eu viro para vocês agora, né, eu chamo algum de vocês aí, tô lendo aqui, Eduardo aqui, e falo, Eduardo, né, vá para mim fazer um estudo lá na Amazônia, eu vi que vocês estão na Amazônia, hein? Você vai pegar um helicóptero e vai sobrevoar a Amazônia e vai descrever o que você está vendo para mim. E você fala, a predominância do verde, rios, temperatura, clima. Aí eu falo, ô senhor Eduardo, você vai pegar agora um helicóptero, vai até a Amazônia, você vai descer na Amazônia, vai morar na Amazônia, você vai viver, você vai transitar e vai trazer para mim uma descrição sobre a Amazônia. A Idade Média é o Eduardo no helicóptero, sem descer. Então, para o historiador, ensinar a Idade Média perde-se um pouco do glamour, porque se tem pouca informação sobre os assuntos que o Enem cobra. Não estou dizendo aqui para vocês que na Idade Média reinou a tortura, a guerra ou as trevas, como o Pedro está descrevendo no chat. Isso é basicamente o que a gente tem aí como, digamos, um estereótipo da Idade Média, e é aquilo justamente que é cobrado. É aquilo que está no livro do ensino médio, né? E essa Idade Média, ela perde um pouco o encanto, porque você não tem muita informação. É uma Idade Média muito superficial, a gente chama de análise sintética. Você faz uma análise simples, você sobrevoa a Amazônia, a gente vai sobrevoar a Idade Média, né? Uma dessas trevas, né? Treva significa escuridão em latim. Uma dessas trevas que a Idade Média tem, e aí tá o apelido da Idade Média, é justamente a proibição da ciência, da história, da investigação em loco, né? No local. Então, quando você fala assim, a Idade Média perde um pouco a graça, é difícil ver um professor de história que se empolga muito com a Idade Média, né? No sentido de mergulhar, né? Vou mostrar tudo. Tem pontos legais, tem pontos não, mas a Idade Média é uma aula muito sintética, é uma coisa muito superficial, e é o que a gente vai começar a fazer agora. Bloco 3, Idade Média, Formação e Crise. E eu já vou avisar vocês, tá? Já vou avisar vocês. Deste tema Idade Média, o Enem, ele tem uma preferência muito clara sobre a crise. A cada 10 questões, e tem bastante questão de Idade Média. Eu vou te mostrar agora, você tá duvidando de mim, você vai ver. Ó, meu Deus do céu, o slide é longo. Eita, mas eu gosto da Idade Média, para. Eu falei mal, mas eu gosto. Ó, 2013, 15 de novo, 17, 18, 19, 19, meu Deus, 19 é um horror, 20, e 20 de novo, e 21, nossa senhora. Aí dá uma descansada, né? Se ligou o que eu acabei de fazer, tio? Os caras curtem uma Idade Média, velho. Você se ligou? Viu? A peste negra não cai, vou citá-la, Pedro, vou citá-la. Não tem muita coisa de Idade Média não, vou refazer. Tem muita coisa de Idade Média que a gente não precisa tocar, porque o foco é o Enem, não é uma aula de história. Vou citar, mas não mergulharei na peste negra. Mas você viu que cai? E o que é pior, caía pra caramba e descansa, né?
Você tem ali 2 provas seguidas de Enem sem Idade Média. É um sinal, professor? Sei lá, eu não vou lá saber de sinal. Mas eu vou te dizer o seguinte: ou os caras abandonaram a Idade Média ou tá na hora de voltar. Ou é né, uma alternância. Tudo bem? Então, galera, fique esperto. Muita atenção. Vamos começar. E vou te dizer: predominância da Idade Média é a crise. Antes de mais nada, vocês estão muito mais experientes em horário do que eu. Eu entrei aqui basicamente 40. Acabou de dar 20 minutos de aula. A aula termina 10h20. É isso aí mesmo? Eu vou falar a real que eu tô por fora. Né? Eu sei que minha aula é 7h45, 10h15. Tá bom, tenho 15 minutos. 10h20, vamos se catar. Vou dar em 20 minutos. Né? E na semana que vem eu volto ao meu horário normal. Tá? 15 minutos é muito pouco. Vamos embora. Vocês estão de férias da escola, vamos estudar até meia-noite. Eu vou até meia-noite, se vocês quiserem. Né? Ainda mais porque o Corinthians tá perdendo. Aí eu fico mais empolgado. Hein? Olha lá. Vamos lá. Acaba 10h20. Então, vamos nessa. Né? Eu vou voltar aqui, né? Essa minha lousa, velho. Ah, eu não tô compartilhando, pô. Sacanagem minha aqui. Ó, essa minha lousa que tá compartilhada com vocês aí, ó. Pá, essa aí. É essa. É essa. É essa que você leva pra prova. Ah, professor, vou tirar um print aqui, tô pronto, vai se catar. Não, que mano é print, irmão. Você vai ter que explicar essa lousa inteira. Se você mergulhar e explicar essa lousa inteira, você tá pronto pra prova. É uma lousa pesada isso aqui. Ah, mas é um slide, e daí? Isso aqui é pesado. Essa é a lousa. Tem esse meu arquivo, quando eu terminar a aula de Idade Média, eu tenho 3 aulas de Idade Média. Tá? Vai dar em 3 aulas, vai 3 horas e meia. Eu vou te passar o slide disso aqui. Eu vou te mandar esse arquivo. Você vai ver que é um arquivo grande, tem um monte de matéria. Mas a ideia é que você explique esse slide. Que isso aqui esteja claro para você. Esse slide é o necessário para entender todo o processo de formação medieval, o que é a Idade Média, o que é o feudalismo e sua crise. Lembrando, atenção à Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é a predominância do Enem. A cada 10 questões de Idade Média, 8 estão aqui. Crise do Império Romano não tem. Não tem. Tem uma do Império Romano que a gente já fez. Era de Império Romano. A gente fez lá no bloco 1. Isso aqui eles não curtem. O que é sacanagem, porque é muito legal. Eu tenho 1 ou 2 questões aqui de feudalismo, né? E o foco mesmo do cara é a crise. É a crise. Vamos começar? Vamos começar. A Idade Média, ela é um período, né? Ela é um momento que vem depois do que a gente chama de Idade Clássica ou Antiguidade, tá? Então, quando a Antiguidade deixa de existir, a Idade Média vem. E ela chama média, porque quando a história se solidificou ali no Renascimento, que é depois da Baixa Idade Média, já na modernidade, os historiadores modernos, eles criaram uma espécie de uma estrutura, a gente chama de historiografia, uma estrutura para entender a linha dos acontecimentos da história. E ficou assim, primeira estrutura, o meio e a nova estrutura, né? A velha, o meio e a nova. É isso que os caras fizeram. A velha, a antiguidade, até o Império Romano. A média, Idade Média, o meio. O que a gente vai fazer agora, por volta do ano 800 até 1500. Eu vou usar 1500 para vocês, cara, porque é a chegada na América, no Brasil, tá? E essa data vocês nunca esquecem, então não tem problema. E a modernidade? Aí vem de... Aí, beleza? Aí vem o termo Idade Média. Tá? Por isso que a Idade Média ela começa com a crise do Império Romano. Vamos dar uma zapeada na crise do Império Romano. Vamos formar a Alta Idade Média. E depois a gente vai para a crise, que é o lance da coisa. Pode perguntar. Ah, não, achei que. Deixa pra lá, achei que você ia ignorar a parte da crise do Império Romano. Não. Legal, não vamos ignorar, não. Vamos para lá. Ó, decora essa data, tá? 470, tá bom. Tá? 470, pega ali 500, vai. Muita gente fala assim, Idade Média, 1000 anos, né? 1000 anos.
Aí o cara vai lá, 500, 1.500, né? Que é do Império Romano, chegada no Brasil. Professor, mas não é bem isso. Não importa, para prova, para ter consciência, conexão, joga, tá? 476. Há controvérsias, mas vocês não precisam disso. Ninguém aqui é especialista em história, tio. Eu quero que você entenda quais são os motivos da crise do Império Romano. O que levou o Império Romano a cair? As invasões bárbaras, que é geralmente o motivo pelo qual todas as pessoas apontam a lembrança, a memória, né, como o principal motivo, é o menos importante. Vamos falar real. Vamos falar real aqui. A invasão bárbara é o de menos. Só para você ter uma ideia, quando o Império Romano caiu, já tinha rei bárbaro governando Roma. Quando os bárbaros invadiram Roma, já tinha bárbaro em Roma. Então calma, Pode perguntar, Pedro, de novo, antes que eu colocar aqui ponto por ponto. Não ia perguntar, não. Quando você disse qual a principal coisa que causou a queda, eu ia dizer território, né? Isso. Era um território tão grande que não tinha recurso para a população. Perfeito. Esse é o primeiro. Eu não vou dizer que ele é o principal, mas ele é o primeiro. A primeira treta que aparece em Roma é sua grandeza. É óbvio. É muito difícil administrar Roma. Roma é muito grande, ela é muito rica. Isso gera corrupção, falta de aparato burocrático. Se você lembrar do Egito que a gente falou agora, você tem um sistema que funciona, né? Um funcionamento público para administrar o Egito. E para administrar Roma. Metade da Europa, metade o sul norte da África e, sei lá, até a Índia ali, né? Digamos, 1/4 da Ásia. Como é que você administra isso, velho? Como? Vocês há de lembrar, imagino eu, daquele grande Diocleciano, né? Foi um imperador romano que trabalhou com aquela ideia de dividir para governar, né? O dividir para governar, clássico. É isso mesmo, cara. Não dá para governar, é muito grande. A gente vai ver ao longo do tempo, vamos chegar em breve aí na independência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos foi se organizar politicamente, isso já na modernidade, é óbvio, na idade contemporânea, os Estados Unidos falou, velho, isso aqui é muito grande, velho. O território é gigante. Bora. Olha o nome do país dos caras. Estados Unidos, irmão. O cara tem um monte de lugar que se une. Ou seja, autonomia, mini governos, né? O Brasil é federalista. O Brasil é um país geograficamente muito grande. Eu vi sessão da China agora. A China é federalista. Ela tem os chamados cantões chineses, que dá liberdade. Ela centraliza, mas ao mesmo tempo permite o autoritarismo regional. É inclusive confuso até o modelo político chinês, socialismo de mercado. Esses países muito grandes, com população muito grande, são muito difíceis de administrar. Isso gera muita corrupção, muito desvio de verba, falta de eficiência política, falta de eficiência pública, lugares que ficam mais ricos que outros. Você tem ali uma espécie de uma concorrência interna dentro do próprio império, cidades que vão ser taxadas de forma de... um caos, irmão. É um caos. Falou tudo, senhor Pedro. Você acertou. Não vou falar que é o principal. Para mim é o principal. Mas eu não vou falar isso. Mas é o primeiro. A primeira levantada da treta romana é o seu tamanho. É muito grande. Brigas, disputas, é claro. Crise econômica. Tá? Crise econômica. Eu não vou chegar nesse nível, eu não vou provocá-los a tamanho, tá? Mas quando você tem países muito grandes, ou quando você tem territórios muito grandes governados, uma das coisas mais difíceis que se tem é administrar impostos, distribuir moeda, emitir circulação de mercadoria. Quando você tem países muito grandes e há uma falta de um aparato burocrático para administrar a economia de um país, a tendência é que o país ele emita muitas moedas. A tendência é que o país imprima muito dinheiro e isso gera muita inflação. Você tem muita moeda circulando e pouco sistema econômico absorvendo aquilo. É complexo, tá? Mas é importante dizer para vocês que, primeiro, com essa desigualdade territorial romana, você tem concorrência interna. E segundo,
Quando os governos romanos queriam administrar e organizar as cidades romanas, eles imprimiam muitas moedas, gerando uma inflação, uma circulação muito grande de moedas. A moeda cresce muito, perde valor e as pessoas não compram. Quando eu era criança, eu falava pro meu pai, pai, por que tem pobreza no mundo se é só você comprar uma máquina de dinheiro, apertar um botão e todo mundo ficar rico? E eu, obviamente, uma mula, não tinha a menor ideia do que era a economia. Pô, acorda, velho, se eu der R$ 1 bilhão para cada um aqui agora, a única coisa que você vai fazer com R$ 1 bilhão é torrar, velho. Né? É muito... Ah, por que a gente não tem muito dinheiro? Porque se tiver muito dinheiro, o preço sobe, velho. Se eu aumentar a circulação de moedas, se eu der dinheiro para todo mundo, você acha que a loja vai vender a coxinha por R$ 1? Se eu te der R$ 1 bilhão agora, a coxinha vira 2, e tio. Você quebra, você destrói o sistema com o aumento de circulação de moeda. O dinheiro perde valor. Perfeito, é isso mesmo. Roma frequentava inflações constantes. Inflação. Exército mestiço é o que eu acabei de te falar, não tinha um romano. Não tinha um romano mais em Roma. A Pax Romana. Os romanos estão há 300 anos sem lutar. Qual que é a moral do exército? 300 anos sem lutar. Qual que é a lógica? É um exército que perdeu a moral, é um exército que não tem aumento de salário, é um exército que não tem a prática da luta, e é um exército que, por ser muito grande, ele é mestiço. Eu tenho na linha de frente do exército romano um egípcio, um judeu, um cristão, lá da Palestina, eu tenho um gaulês francês, eu tenho um inglês. O exército romano não tem identidade. O exército romano é bárbaro. É bárbaro. Tem um relato famoso da possível existência do rei Arthur, que é um soldado romano saxão, do qual ele vai proteger as muralhas de Adriano. E o rei Arthur conversa com o rei saxão, e o rei saxão fala: Arthur, por que você defende Roma se somos iguais? Por que raios você lutará comigo se você é da minha região? Tio? Você vai lutar pelo quê? Né? O exército romano era bárbaro. Os imperadores romanos não tinham mais sangue puro. A cultura romana não existia mais. Portanto, os bárbaros já estavam em Roma quando os próprios bárbaros invadiram. O exército não tem estilo, não tem estrutura política, cultural, patrimonial. Esses caras não têm pátria. Dá para você entender? O que manteve o poder romano por muito tempo foi a qualidade do exército romano. Foi o nível de profissionalismo e eficiência que os romanos tinham na linha de batalha. Isso no ano 100, não no ano 400. 300 anos depois, o exército romano perdeu a prática. E por ser muito grande o Império Romano, ele foi composto por povos diferentes. E, portanto, o exército romano não tinha mais por que defender Roma. Vamos lá. A ascensão do cristianismo influenciou a queda, professor? Pá! Crise cultural. Nós. Hugo, te respondo no próximo ponto. Não sei se foi você que queria falar, mas é exatamente esse o ponto da crise cultural. O que mantinha Roma unida, apesar, né? Vamos agora do exército mestiço. O que mantinha Roma unida, além da dor, pensa numa educação clássica, assim, né? Ó, você vai me obedecer, parece a vovó falando, o vovô, né? Ó, você vai me obedecer pelo amor ou pela dor? Ou você vai me obedecer porque você me respeita, ou porque, mano, eu vou dar porrada. Roma era assim. Roma manteve o Império unido porque ou você tem medo do exército romano, ou você curte, ou você respeita a cultura romana. A ascensão do cristianismo, ela destrói, ela arrebenta a cultura romana. Para começar, o cristianismo proíbe a escravidão na época. Escravidão romana. Olha que muito louco. Você é escravo, como é que você mantém um império? Tá lá na tábua dos 10 mandamentos, que vem desde o judaísmo até o cristianismo, não matar. Imagina a gladiação aos olhos da igreja. Né? Imagine a honra de um romano de lutar pelo Deus Marte, o Deus da guerra, forrar a cama dos seus, né? Dos seus inimigos com o seu sangue, né? Para agradar o Deus da guerra, e aí sim receber, né, a honra suprema de um cidadão romano. Como é que você faz isso? Como é que você idolatra o exército romano se é proibido matar, lutar dá para entender? Como é que seriam as corridas de bigas romanas que terminavam em morte, né?
Como é que você estruturaria a cultura romana com a lógica cristã? Né? Sim, é óbvio que tinha a honra da guerra, da luta. A cultura cristã, ela vai contra o que foi a cultura do greco-romanismo, conflito de valores. E lembrando que a cultura cristã os homens são iguais. O cristianismo, ele é a primeira corrente de pensamento, e aí eu vou longe, eu vou para a filosofia. O cristianismo é a primeira corrente de pensamento filosófico que trabalha a ideia de um indivíduo. Você sabia disso? Que a noção de indivíduo, ela é fundamentada na ideia do cristianismo. Um indivíduo que é igual. Não é essa a proposição de Jesus? Que todos nós somos iguais? Que todos somos irmãos? Que todos sois irmãos? Ou seja, o cristianismo, como identidade humana, ele te posiciona ao lado de outros homens como iguais. Enquanto os romanos odiavam povos, falaram-se de xenofobia agora há pouco aqui, que eu peguei aqui o finalzinho da aula. Pois é! Como que você acha que era em Roma? O que um romano achava de um gaulês, um francês, um saxão, um huno, um russo, um eslavo? Né? Dá para entender. O cristianismo dá esse conflito de valor. Né? Exato. Inclusive na lei, perfeito, Pedro, nos direitos humanos. Então, o avanço do cristianismo é sim uma perda de estrutura cultural em Roma. E aí sim você adiciona as invasões bárbaras. Né? E perceba que quando os bárbaros invadem Roma, eles invadem já uma Roma com um exército fragilizado, eles invadem uma Roma com a economia fragilizada, eles invadem uma Roma com um sistema político, um aparato burocrático fragilizado, corrupto, com reis que não tinham identidade romana. Eles invadem uma Roma que não tem mais uma cultura única, padronizada. Eles invadem uma Roma que a única cultura que está lá sobrevivendo e forte é o cristianismo. Por que você acha que na Idade Média a Igreja Católica virou o que virou? Porque se você pensa assim, a queda do Império Romano, pera lá, o que caiu não foi toda Roma. A igreja não cai. A igreja não cai. A igreja não cai. A igreja era o último lapso de consciência política que existia em Roma. Não é à toa que os bárbaros, quando invadem Roma, eles veem aquela beleza, aquela coisa perfeita que era o Império Romano para a época, aquela magnitude, aquela eficiência, aquela riqueza, e os bárbaros falam, caraca, velho, eu não sei governar isso aqui. Se nem os romanos, estudados em Roma, administravam toda essa parada, é o saxão do interior da Noruega. Como é que eu vou governar isso aqui? Como? Os reis bárbaros eram ótimos na luta. Os reis bárbaros, os germânicos, eles lutavam para morrer, para ir tomar hidromel com Thor e Odin. A única lógica de um rei bárbaro germânico morrer era lutar o Ragnarok. Eu vou morrer aqui, porque aí eu vou para Valhalla. Mas não é a ideia dos caras. Como é que um cara desse administra aquífero? Como é que um cara desse administra a cidade com comércio a mil? Como um cara desse administra as estradas romanas? Como um cara desse pode administrar tudo isso? Para terminar a aula, o que um rei bárbaro faz? Pacto com a igreja, cara. Eles fazem acordo com a igreja. Igreja, me ajuda. Eu sou bom na luta, eu não sei administrar essa grandeza. E a igreja fala, eu faço por você. Em troca de proteção militar, eu lhe darei conhecimento. Eu lhe darei cultura administrativa, burocracia. Eu lhe ensinarei como funciona o império. E em troca você se converterá ao catolicismo e administrará isso aqui com a minha bênção. Ah, mas me proteja militarmente se eu for ameaçada. Vai ter cruzada no pau aí, já já. Aqui vai nascer os chamados batismos e os casamentos, que são os dois grandes dogmas e valores da Igreja Católica para unificar os impérios bárbaros. O grande nome aqui, para terminar a aula, é um rei chamado Clovis, né? O primeiro nome dele era Meroveu. Vocês aprendem na escola, oh meu Deus. Ele com a dinastia Merovingia. O primeiro grande Meroveu foi batizado e mudou o nome dele para Clovis. Inclusive o batismo de Clovis é o grande símbolo do nascimento do que a gente pode chamar de Idade Média.
É quando o primeiro grande rei bárbaro, ele era um rei franco da França, ele se converte ao catolicismo fazendo um acordo com a igreja, de que a igreja educaria os grandes nobres, a grande classe de soldados francesa, dava a eles a famosa etiqueta, a famoso refino para a administração, e em troca os franceses protegerão a igreja a qualquer custo. O grande protetor da igreja foi Carlos Magno. O Carlos Magno, né, foi o primeiro grande imperador. Ele foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi o primeiro grande rei bárbaro coroado pelo Papa. É a partir do Carlos Magno que nasce aquela ideia de que o Papa tem que pôr a coroa na tua cabeça e você será um rei a serviço de Deus. É aqui, portanto, que a Idade Média começa. A Idade Média começa nesse acordo entre os bárbaros que invadem Roma e precisam administrar aquela grandeza. E a igreja é o único aparato político, burocrático, que eles encontram uma espécie de um sustento, uma espécie de um acalanto político para poder administrar. E é por isso que esse é o grande desenho da Alta Idade Média. Um senhor feudal católico administrando um feudo com um aparato religioso, né? Acabou. E o único poder que esse senhor feudal terá é um poder militar de proteger a igreja caso a igreja precise. E ela vai precisar. Veremos as cruzadas na próxima aula, por exemplo. Tudo bem? A relação Império Romano, criação da Idade Média, pelo menos em fatos históricos, já vou te avisar que isso não tem nada a ver com o Enem, tá? O que eu estou falando aqui é muito importante como aula de história. O Enem vai começar a aparecer melhor nas próximas 2 aulas, tá? E lá na última a gente faz exercício, aí você vai ver que o Enem vai bombar, tá? Por enquanto, eu colocando vocês no clima, entendendo um pouco de Idade Média, e o que o Enem cobra não é o começo da Idade Média, tá? Essa formação, o Enem não liga muito. O Enem vai mais para o feudalismo bombando, e, obviamente, a crise. Tudo bem, pessoal? Peço mais uma vez minhas desculpas aí pela a falta da semana retrasada, né? A partir da semana que vem a gente tem aí o nosso cronograma clássico, né? Toda terça-feira às 19h45. Falou, professor. Uma boa noite para vocês, pessoal. Bom descanso aí e até a semana que vem. Bye, bye. Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Ah, professor. Valeu. Tchau, tchau.